Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos na página 83 do livro do Padre Adolphe Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. Item 6. Não, desculpe. Tudo errado. Nós estamos na página 81. No item 5. Quarta dor de Maria. Jesus carregando a cruz. Entre a perda momentânea de Jesus e o caminho da cruz, houve um longo intervalo, com suas alegrias e suas provações. Mas o que dissemos das dores precedentes nos permite entrever quais foram essas provas. A Igreja nada nos diz a esse respeito. Ela nos transporta imediatamente ao tempo da paixão, da qual apenas nos mostra as cenas principais. A paixão, propriamente falando, começa com a agonia no Horto das Oliveiras. Segundo uma piedosa tradição, Maria assistiu em espírito à agonia, à flagelação, à coroação de espinhos. Ela escutou os gritos selvagens da multidão reclamando a crucificação de seu filho e a libertação de Barrabás. É impossível dizer quão profunda foi a sua dor. De acordo com o testemunho dos santos, ela foi tão intensa que teria matado Maria, se Deus não tivesse, por milagre, sustentado as suas forças. Como nossa mãe, também nós devemos nos compadecer de Jesus em sua agonia. Ouçamo-lo dizer: não pudestes velar 1 hora comigo? E, entretanto, poderia ele acrescentar: derramei esta gota de sangue por ti, por teus pecados. Não receeis, pois, fazer a vigília da hora santa para unir tuas orações e tuas lágrimas às minhas, e implorar o perdão para ti e para os pecadores que continuam a me ofender. Mas, sobretudo, vigia e ora para não sucumbir à tentação, para não agravar assim as angústias da minha alma. A origem da devoção da hora santa é exatamente essa, né? De vigiar com Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Né? Não nos esqueçamos também de compartilhar com nossa mãe as dores da flagelação e da coroação de espinhos. Foi para expiar nossos pecados de sensualidade que essa carne inocente foi tão cruelmente torturada. Quando as nossas feridas e enfermidades, ou as pequenas mortificações que nos impomos, fazem gemer nossa carne, alegremo-nos por poder, com isso, aliviar os sofrimentos do Salvador e diminuir a força da concupiscência. E considerando que a coroação de espinhos expia as nossas faltas interiores de orgulho e de luxúria, façamos um esforço para resistir a elas
e digamo-nos que o melhor meio de fazê-lo é ocupar o nosso coração com pensamentos de humildade e de amor a Deus. Com São João, Maria se dirige a uma pequena rua de onde poderá ver passar o fúnebre cortejo a caminho do Calvário. Que cena emocionante! Ela está sozinha com João. Os outros apóstolos tiveram medo e fugiram. E é um verdadeiro suplício para o seu coração maternal ver seu filho assim abandonado pelos seus, depois de ter sido traído por um deles. Ela sabe que esse abandono é para Jesus uma das dores mais pungentes, e ela compartilha dessa dor. Eis que aparece enfim o homem das dores. Ele avança penosamente, carregando sobre os ombros feridos o pesado fardo da cruz. Seu rosto está coberto de sangue e de cusparadas. Em um gesto instintivo, a mãe estende os braços para seu filho, como para apertá-lo sobre o coração uma última vez. Brutalmente afastada pelos soldados, ela pode apenas contemplar esse rosto desfigurado, mas ainda assim cheio de bondade e de heróica resignação. Jesus avista sua mãe e fixa nela um olhar de amor e de compaixão. Esse olhar não faz senão aumentar as dores da mãe e do filho. São dois sofrimentos que se intensificam ao se unirem. Essa cena ela é representada no filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo. Uma cena muito bonita, né, no filme, né? Essa troca de olhares, né, entre a mãe e o filho. Ó vós todos que passais, vede se pode haver dor semelhante a esta. Heroicamente, um e outro aceitam e oferecem esse novo sacrifício para a glória de Deus e para a nossa salvação. Não devemos nós também carregar nossa cruz, a imitação de Jesus e de Maria, e dessa forma aliviar, como o sirineu, o seu fardo? Não devemos, a exemplo de Verônica, consolar por esse meio aquele que sofre por nossos pecados e consolar também aquela cujo coração foi transpassado por esses mesmos pecados? Abalado no mais fundo de seu ser, Jesus vacila sobre seus pés e cai pesadamente ao solo, esgotado de emoção, de dor e de fadiga. E para ajudá-lo a levantar-se, não recebe senão pancadas e insultos. A essa visão, Maria vacila por sua vez e teria caído morta sobre esse solo banhado pelo sangue de seu filho, se Deus não a tivesse milagrosamente sustentado para novos combates. Ó Mãe das dores, somos nós que, por nossas covardias e nossos crimes, somos a causa de todas essas angústias. Imprimi em nossos corações, com a imagem de Jesus crucificado, o horror ao pecado, o amor pela reparação e pela cruz, a fim de seguirmos vosso Filho até o Calvário, realizando em nossa carne o que falta à sua paixão dolorosa, para aumentar a sua influência
sobre as almas. Aqui de novo volta a imagem, né, de nós, os nossos sofrimentos serem uma continuação da paixão, né, de Nosso Senhor. Uma forma de completarmos, né, o que Ele deixou misericordiosamente para nós completar, né? Item 6º, quinta dor de Maria, a crucificação. Para fazer uma ideia dos sofrimentos de Maria no momento da crucificação, precisamos lembrar-nos de que todas as torturas físicas e morais do Salvador repercutiam no coração amoroso e compassivo de Maria. Santa Teresa nos ajuda a compreendê-lo quando, meditando nos sofrimentos de Jesus, escreve estas linhas inflamadas. Abre aspas. Estou prostrada de joelhos em silêncio, mas todo o meu corpo estremece sob os tormentos do teu corpo. Os espinhos de tua fronte penetram em minhas têmporas. Os pregos de tuas mãos dilaceram as minhas mãos. A chaga de teu lado sangra sobre o meu coração. E embora esteja aqui na poeira, confundo-me tão bem com meu Deus que eu me sinto lá no alto, crucificada contigo. Se depois de 16 séculos uma alma compassiva sofreu em seu coração todas as dores de Jesus crucificado, quanto mais profundamente Maria, testemunha de todos esses sofrimentos e 1000 vezes mais amorosa que Teresa, não terá sentido todas as torturas físicas e morais desse crucificado que era seu filho. Assim, ao descrever brevemente as torturas do filho, descreveremos ao mesmo tempo as de sua mãe. E bastará acrescentar algumas palavras para fazer compreender aos leitores alguns dos sentimentos que torturavam sua alma. Totalmente alquebrado de dores, Jesus chega, enfim, ao Calvário, onde irá consumar seu sacrifício. A inocente vítima se deixa despojar de suas vestes. Novo suplício, muito doloroso e muito humilhante. Ao arrancar-lhe a túnica sem costura, colada às suas chagas, os carrascos renovam as torturas da flagelação e escarnecem do rei dos judeus transformado em objeto de zombaria. Como essa zombaria e esses insultos repercutem dolorosamente no coração tão terno da mãe. O mais belo dos filhos dos homens, o Salvador do mundo, é ridicularizado por aqueles que ele veio arrancar do inferno. E por um instante a obra redentora parece aniquilada, uma vez que aquele que era visto como Salvador vai ser pregado na cruz. Vocês imaginam que isso deve ter passado na cabeça de muita gente, né? De muitos seguidores de Nosso Senhor, né?
E talvez dos discípulos, né, que fugiram. Não é? Como entender, né, que aquele homem, né, que passou 3 anos pregando as maravilhas do céu, do reino de Deus, né, sucumbe assim, né? Aquela frase, né, repetida, saída de várias bocas, né, que eles falavam para Jesus, né, se tu és Deus, desça daí, da cruz, etc., faça um milagre, faça isso, faça aquilo. Deve ter passado na cabeça de muita gente, né? Como assim que o Filho de Deus se deixa, se coloque, né, sob o poder dos homens, assim, dessa forma, né? E eu digo mais, assim, até hoje essa deve ser uma barreira para muitos que se aproximam do catolicismo. É uma coisa inimaginável, não é? Que o nosso Deus tenha se colocado, né, para nos salvar, né, sob o poder dos homens para ser crucificado, né? A obra redentora parece aniquilada. Maria, porém, apesar de todas as aparências contrárias, conserva sua fé inabalável e sua invencível esperança. E com isso, consola o coração de seu filho, entristecido pelo abandono e a incredulidade de tantos discípulos. Aqui tem um trecho de Garrigou-Lagrange, L'amour de Dieu et la croix de Jesus. De Jesus, né? Diz assim a nota: é impossível conceber maior ato de fé do que o da Virgem no Calvário. Nessa hora de obscuridade profunda, que foi chamado de hora das trevas, quando a fé dos próprios apóstolos vacila, quando Jesus, humanamente falando, parece totalmente vencido e sua obra aniquilada para sempre, quando o próprio céu parece não responder à súplica do crucificado, Maria não cessa um só instante de crer que seu filho é o Salvador da humanidade. E quando ele pronuncia suas últimas palavras, consummatum est, a Virgem, na plenitude de sua fé, compreende que a obra da salvação é consumada pelo mais doloroso aniquilamento. Ela compreende que seu filho agonizante é já o vencedor do pecado, e que dentro de 3 dias será o vencedor da morte, consequência do pecado. Esse é o seu maior ato de fé: ver o dedo de Deus e, mais ainda, a intervenção suprema de Deus, lá onde os melhores, os mais fiéis, só veem trevas e desolação. É nesse sentido, né, que um padre que nos visitou aqui algumas vezes, da Fraternidade de São Pedro, padre... Oh, meu Deus. Esqueci o nome dele. Ele nos dizia que
A maior crise que a igreja passou foi exatamente neste momento, né? Padre Almir, acho que de vocês que estão assistindo, talvez só a Ana Paula tenha conhecido o Padre Almir, não sei se Juliana conheceu. Ele voltou para a Alemanha. Mas o Padre Almir dizia, vocês ficam falando de crise da igreja, Vaticano II, a maior crise da igreja foi exatamente nesse momento, né? Veja que o padre Garrigou Lagrange ele singulariza, né, a Virgem no Calvário como a única pessoa na face da terra que manteve a igreja nessa hora, né? A fé inabalável, ela não existia na humanidade. O padre Garrigou Lagrange parece, inclusive, insinuar que o próprio João, discípulo São João, discípulo bem amado, tenha fraquejado nessa hora. Ele não diz explicitamente, né? Mas como ele singulariza a Virgem Santíssima, né? Parece que sim, né? Parece que foi a única mantenedora da igreja, né? Nesse momento crucial, né? E por isso ela é a mãe da igreja, né? Não só por isso, mas a figura de Maria, né, na igreja, ela tem esse componente, né? Qualquer momento em que a gente fraqueja a nossa fé, né, nós temos a quem recorrer, né? Recorrer àquela que nunca perdeu a sua, né? Nem nesse momento. Imagina esses 3 dias, né? Dessa hora das trevas até a ressurreição, né? Até o domingo da ressurreição, né? Quantos não se desesperaram nessas poucas horas, né? Quantos quantos não desistiram, né, da sua fé? E talvez nunca tenha mais voltado, né? Mesmo depois da ressurreição, né? E é por isso que Nossa Senhora é a nossa âncora, né, na fé, né? Porque foram poucas horas, mas foram horas cruciantes, né? Cruciantes. Imagino, inclusive, os colóquios, né, que ela não deve ter tido com o próprio São João, né? Como que São João talvez tenha chorado nos ombros de Maria, né? E ela o consolado, né? Existem várias devoções, né, católicas, que dizem que ela estava lá, assim, na hora da ressurreição em espírito, né? Dizem até o Santo Afonso, porque a Aline está dizendo aqui que por isso ela não estava lá na hora da ressurreição, justamente porque ela não precisava, né, de estar lá, porque ela sabia que o filho
ia ressurgir dos mortos, né? E Santo Afonso, no Glórias de Maria, ele dá voz a várias devoções, né? Por exemplo, ele diz que, na verdade, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, né, foi a sua mãe, né? Antes dele se mostrar ressuscitado para outras pessoas, né? Para as outras mulheres, né? Entretanto, a crucificação começa. A inocente vítima estende seus braços sobre a cruz e, aos golpes sucessivos do martelo, grossos cravos penetram em suas mãos e em seus pés. Suplício pavoroso que lhe causa indizíveis torturas. E, contudo, estas nada são ao lado das torturas morais que sua alma experimenta à vista da ingratidão dos homens e da inutilidade para tantos do seu sangue derramado. Ainda assim, longe de maldizer os culpados, o Salvador pede por sua conversão. Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Maria se une a essa prece, pois, misericordiosa como seu filho, o que ela mais deseja é a conversão e a salvação desses extraviados. Mas que dor para seu coração maternal ver que o sangue do Salvador, tão generosamente derramado por todos, será inútil para tão grande número. Ela reza e oferece suas dores para que muitos sejam convertidos em virtude do sangue do seu filho, em particular aqueles que são seus piores inimigos, e que, passando e repassando diante dele, dizem ironicamente: se há o Filho de Deus, que desça agora da cruz, e nós creremos nele. Essas palavras ferem profundamente o seu coração de mãe, mas, tendo ela os mesmos sentimentos de seu filho, implora a misericórdia divina para esses infelizes extraviados. E suas preces e seus sofrimentos, unidos aos de Jesus, obtêm a conversão de vários desses fariseus orgulhosos. Quando em nossos dias vemos nosso doce Salvador insultado, escarnecido, perseguido em si mesmo e na pessoa de seus discípulos, não maldigamos esses inimigos, mas com Jesus e Maria rezemos por sua conversão. É a melhor forma de consolar o coração de Nosso Senhor e de aumentar sua influência. Bom, ao longo de toda a história da igreja nós vemos isso ocorrer, né? Os inimigos de Nosso Senhor e da igreja se levantarem, né? E tentando destruir, né, a igreja. E toda vez, né, que há perseguição de católicos, cristãos católicos, há também uma perseguição pessoal, né, de Nosso Senhor. Nosso Senhor encara isso realmente assim, né? Tanto é que ele pergunta a Paulo, né, na estrada de Damasco, né, por que me persegues? Né? E o Paulo estava perseguindo os católicos, né? Mas ele encara pessoalmente isso, né? Menos cruel que os carrascos, a natureza quis chorar a última agonia de seu Criador.
Por volta do meio-dia, uma escura neblina se eleva do solo e envolve a cruz como um véu fúnebre. O terror toma conta da multidão e a dispersa. Logo já não há ninguém ao pé da cruz. E Maria pode aproximar-se do crucificado com um pequeno grupo. Com que amor o Salvador descansa seus olhos nesses amigos fiéis que vêm dizer-lhe um último adeus. Ele olha com especial ternura para sua mãe, compadecendo-se de suas dores, e não querendo deixá-la sozinha na terra, confia ao discípulo amado: eis o teu filho. Palavra consoladora, mas também dolorosa, cortante como uma espada. Esse filho que lhe é dado, por mais amoroso que seja, é apenas um homem. Enquanto aquele que ela perde é Deus. Se um filho lhe é dado, isso justifica que ela estará por muito tempo separada do seu Jesus. E assim começa um novo martírio, talvez o mais doloroso, porque ela o suportará sem ser amparada pelo olhar compassivo daquele que continua sendo maior e mesmo único objeto de seu amor. E, no entanto, ela aceita essa separação porque essa é a vontade de Deus, que quer prolongar seu exílio na terra, para que, com suas palavras e seu exemplo, ela possa sustentar a igreja nascente. A sustentação da igreja nascente, né? Com heróico desapego, ela sacrifica a sua felicidade, a da igreja, esposa viva do Cristo. Não deveremos nós, que fomos adotados juntamente com São João, amar Maria, ao menos como a mais amável e a mais amorosa das mães, e testemunhar-lhe esse amor, evitando que a possa magoar, sobretudo o pecado que volta a pregar Jesus na cruz? Ouçamos Bossuet, o grande bispo pregador, francês. Abre aspas. Quando o mundo te atrai com suas volúpias, para desviar a imaginação desses prazeres perniciosos, lembra-te das lágrimas de Maria e nunca esqueças os gemidos dessa mãe tão caridosa. Nas tentações violentas, quando tuas forças estiverem quase no fim e os teus pés vacilarem no caminho reto, quando a ocasião, o mau exemplo ou o ardor da juventude te pressionarem, não esqueças os gemidos de tua mãe. Lembra-te do pranto de Maria. Lembra-te das dores cruéis pelas quais dilaceraste seu coração no Calvário. Deixa-te tocar pelo grito de uma mãe. Que queres tu, miserável? Desejas erguer uma nova cruz para nela pregar Jesus Cristo? Queres mostrar novamente a Maria o seu filho crucificado? Queres coroar sua cabeça de espinhos? Calcar aos pés diante dela o sangue da nova aliança? E com esse horrível espetáculo reabrir todas as feridas do seu amor maternal? Deixemos-nos comover pelo apelo de uma mãe. Meus filhos, diz ela,
Até aqui nada sofri, e considero como nada todas as dores que a cruz me causou. É o golpe que me aplicais com vossos crimes o que verdadeiramente me fere. Vi morrer meu filho bem amado, mas como ele sofria para nossa salvação, eu o entreguei de boa vontade à imolação. Mas quando vos vejo sacrificar vossas almas à fúria de Satanás, quando vos vejo tornar inútil o sangue de meu filho e a sua graça, fazer pouco caso da sua cruz pela profanação de seus sacramentos, ultrajar sua misericórdia ao abusar tanto de sua paciência, quando vejo que a insolência acrescentais o crime, que em meio a tantos pecados desprezais o remédio da penitência, ou o transformais em veneno por vossas recaídas contínuas, é então que me sinto mais cruelmente atingida. É isso, meus filhos, que me corta o coração e me arranca as entranhas. Fecha aspas. Vocês vejam, nada como ler um trecho de um grande pregador, né? Foi Bossuet, o grande bispo católico. Vocês, o Bossuet é do século 17, 18. Tem um livro eu tenho um livro do Bossuet aqui. Tem várias traduções dos sermões e dos escritos do Bossuet por aí. Tem um da editora. Hein? Da permanência, eu acho que eu vi essa semana na permanência os sermões de Bossuet. Um livro. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Esse eu sei onde que tá. Chama Panegíricos, do Bossuet. Bossuet tem publicações impressionantes. Esse aqui é da editora Castelo. Não sei nem se tá ainda em edição. Bossuet é extraordinário, né? Aqui são só os panegíricos, né? Que ele faz. São Francisco de Sales, Santo Antônio, enfim. Mas eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte: do que o Bossuet falou, né? Se nós compararmos, né, essas palavras que Bossuet coloca na boca de Maria, né, como que se Maria estivesse nos alertando, né, nos puxando a orelha, né? Vi morrer meu filho bem amado, né? E vocês aí ultrajando, né, a misericórdia, etc., desprezando a redenção do meu filho. E se vocês compararem, né, essas palavras aqui com as palavras de Maria, realmente, não é, em La Salette, vocês vão ver que em La Salette ela estava mais ou menos com esses sentimentos, né? Aqui que Bossuet nos apresenta, né? E não só exatamente para todos os fiéis, mas ela estava com esses sentimentos
para o clero, né, da época. Então, esse trecho aqui de Bossuet me lembra muito as palavras de Maria em La Salette. Então, continuando. Se ao contrário, desprezando os prazeres ilícitos, nós levamos com lealdade uma vida cristã exemplar, consolamos o coração de nossa mãe ao consolar seu filho. Foi o que fez um dos 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. A princípio, ambos haviam insultado seu companheiro de infortúnio, mas um deles, caindo em si, antes de comparecer diante de Deus, reconheceu-se culpado e, admirando a heróica paciência do Cristo, a qual seria inexplicável se ele não fosse o Messias, voltou-se para ele e murmurou suavemente: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E o Salvador imediatamente respondeu: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, isto é, entre os justos do Antigo Testamento, nesse limbo que era como que o vestíbulo do céu. Que consolação para Maria escutar essas palavras de perdão. Esse ladrão é o símbolo dos pecadores arrependidos, que depois de terem ofendido a Deus, lançam-se, enfim, nos braços de sua infinita misericórdia. Ela ama esses pobres extraviados, que nunca deixam de ser seus filhos. Para eles, ela implora o perdão, e através dos séculos nunca deixará de ser o refúgio seguro dos pecadores. A advogada eloquente das causas mais desesperadas. Nada lhe é mais doce do que reconduzir ao Salvador os criminosos mais endurecidos. Foi também por eles que ela orou e sofreu. E se ela aceitou a sua morte, não foi para dá-los à luz, entre dores, para a vida? Pecadores, por mais atrozes que sejam os vossos crimes, não desesperais jamais. E se receais a justiça de Deus, lançai-vos aos pés da mais misericordiosa das mães, repetindo-lhe a oração tão eficaz de São Bernardo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência, reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Essa oração é belíssima de São Bernardo, faz parte das completas, né, da oração, da última oração do dia, né? Antes de morrer, o divino crucificado devia ainda suportar uma última provação. Por um momento se fez noite em sua alma. Noite mais profunda que as trevas que nesse momento envolviam Jerusalém, e do seu coração oprimido saiu este grito angustiado: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Misteriosa angústia que nos é difícil compreender, vindo da parte daquele que nunca deixou de ser o Filho amado do Pai. Podemos, entretanto, entrever a explicação ao estudar o estado de alma desses místicos que, acreditando-se justamente condenados, aceitam heroicamente as penas do inferno, desde que ali possam continuar amando a Deus. Jesus, que quis carregar sobre si e aliviar todas as nossas aflições,
iria recusar sofrer a mais angustiante de todas elas? Esse sentimento de desamparo que tantos santos experimentaram? Ele foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E esse sentimento não é um pecado. Seja como for, esse grito doloroso teve sua repercussão no coração tão compassivo de Maria. Ela o compreendeu tanto melhor, porquanto não havia esquecido da dor aguda que lhe causara a perda momentânea de Jesus no templo aos 12 anos. A consciência de que seu filho experimentava nesse momento um abandono ainda mais cruel tê-la-ia matado, se Deus não tivesse sustentado miraculosamente as suas forças. Ela aceita esse novo golpe, essa nova morte, para poder mais eficazmente consolar os aflitos e, sobretudo, as almas de elite que se acreditam condenadas. Obrigado, ó Divina Consoladora. Em nossas grandes aflições é a vossos pés que iremos depor nossas dores. Venham de onde vierem e buscar graças consoladoras, ou ao menos a força para suportar corajosamente as nossas provações. Entretanto, Jesus recuperou-se, consciente de ter cumprido até o fim sua tarefa. A missão redentora imposta por Deus, ele exclama: tudo está consumado. E com voz forte acrescenta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo assim afirmado que dava livremente a sua vida, que entregava livremente o seu espírito a seu Pai, Jesus expirou. E Maria teria expirado com ele, se Deus não tivesse operado um novo milagre para o bem da Igreja nascente. Obrigado, Jesus, por nos ter merecido por uma morte tão dura, a graça de uma boa morte, e por nos terdes dado, em meio às angústias mais excruciantes, o exemplo de uma filial submissão à vontade do Pai. Sim, vossa obra está consumada, e doravante, se não formos salvos, se não formos santos, a culpa será nossa. Vós nos traçastes o caminho e nos merecestes a graça de percorrê-lo. Cabe a nós carregar generosamente a nossa cruz. De novo, a expressão, né? Generosamente a nossa cruz, com os olhos fixos em vós. Cabe a nós crucificar as concupiscências da carne com os pregos das virtudes de humildade, de pobreza e de mortificação. Cabe a nós mortificar e fazer morrer nossa vontade própria, para que um dia possamos repetir: tudo está consumado. Completei, no que me diz respeito, a vossa dolorosa paixão. Em vossas mãos, ó Salvador, eu entrego minha pobre alma, para que, lavada em vosso sangue, ela seja por vós introduzida em vosso reino. Obrigado, ó Maria, que vivestes até o fim a vossa compaixão. Ah, quanto a vós, vossa tarefa ainda não terminou. Tendes outras dores a suportar, em particular a de precisar viver sem a presença sensível de Jesus. Vós tendes também uma missão a cumprir, a de instruir, de edificar a Igreja nascente durante longos anos ainda.
Sede eternamente bendita por terdes aceitado essa missão dolorosa, mas fecunda. Junto aos discípulos, continuareis a obra de educação começada por ele. Com eles, no cenáculo, rezareis para que o Espírito Santo ilumine e transforme seu espírito e seu coração. E por todos os tempos sereis a educadora dos padres, dos clérigos, de todos os verdadeiros discípulos. Neles formareis Jesus Cristo e obtereis para eles as virtudes e os dons do Espírito Santo. Assim, de forma escondida, mas bem real, permaneceis associada à obra redentora de vosso Filho. Ó Mãe, seja nossa advogada agora, e sobretudo na hora de nossa morte, no dia do julgamento. Per te, Virgo, si indefensus in die judici. Então, eu vou terminar aqui a leitura, estou na página 90, na sexta dor de Maria, né? A descida da cruz. E essa descrição foi mais longa hoje, né? Por causa de ser o ponto de fato culminante, né? De todas essas dores, né? Que é a paixão. E eu pergunto se vocês têm. Então, estou na página 90. Se vocês têm alguma observação a fazer, alguma pergunta, né? A fazer nesse tocante. Diga. O final de cada sessão é uma oração muito bonita. É uma oração, Sabe que isso é uma tradição de alguns escritores, né? Santo Afonso, ele sempre termina assim as sessões, né? Com uma pequena oração que tem a ver com o que ele acabou de explicar, né? E o Padre Tanqueray parece também ter essa tradição, né? Dessa pequena oração, belíssimas, né? Orações ligadas ao tema, né? Que ele acabou de... É muito bonito isso, né? Enfim, essas obras elas são muito edificantes por causa disso, né? E elas têm que ser lidas com calma, né? Relidas também, né? Esse livro não é para ser só lido uma vez, né? Para ser, enfim, mastigado, né? Mas essas orações finais são impressionantes, né? Agora, Santo Afonso ele é um mestre, né? Nas orações. Aquele livro que ele fala sobre o amor a Jesus Cristo, né? Que também ele termina toda a sessão, né? Com uma oração belíssima, né? Compilações dessas orações, né? De Santo Afonso em publicações separadas, que são assim... O senhor tem razão. Eu comprei um livro, são as meditações de Santo Afonso de Ligório para a Quaresma. Mas é lindo. Não. Cada meditação mais linda do que a outra. Não, Santo Afonso é impressionante. A unção que tem esse santo. Ele tem também um livro... Bom, os livros de meditação dele são maravilhosos, né? Sobre a paixão, né? De Nosso Senhor, sobre a crucificação. E toda vez ele termina com oração. E ele nunca deixa... Ele faz a oração nas obras que ele fala de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A oração principal do final de cada sessão é a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a linha final, as duas frases finais, sempre é para Maria, né?
São Luís Maria Grignon de Montfort. Pois é, São Luís, ele escreveu o tratado, né? Ele escreveu muitos livros, né? Mas o tratado é o ponto alto, né? Da devoção, digamos assim, moderna de Maria, da devoção pós-medieval, né? E São Luís, ele tem um papel tão grande na devoção de Maria e assim, um papel que não, ele tem vários outros livros, tá? Ele tem vários outros livros. O São Luís, ele tem um papel tão fundamental na história da Igreja, principalmente na história da França, porque São Luís evangelizou na região da França chamada Vendéia. Então, assim, a Vendéia foi evangelizada por São Luís, ele andou muito pela Vendéia, né? E é exatamente a Vendéia que vai oferecer na Revolução Francesa a maior resistência aos revolucionários, né? E ela vai dar para a Igreja, né, uma multidão de mártires, né? E a Guerra da Vendéia, ela é um momento da Revolução Francesa dos mais gloriosos, né, para a Igreja, né? E, obviamente, os vendeianos foram vencidos, né, pelos exércitos franceses, né, liderados por Napoleão Bonaparte, né, e o general, né? E foram massacrados. Mas é por isso que a Vendéia teve essa reação católica, né? Pura reação católica, que essa reação não houve em nenhum lugar da França. E São Luís é responsável direto por ela, né? E São Luís é de fato, né, digamos assim, o ressuscitador dessa devoção de Maria que nós temos hoje, né? Ele é depois da Reforma e depois que os jansenistas invadiram a Igreja, que são uma espécie de sombra protestante sobre a Igreja, a devoção de Maria tinha caído muito, né? Tinha caído muito. E São Luís foi o ressuscitador disso, né? E São Luís traz com ele toda a tradição de devoção de Maria, por exemplo. Ele cita nesse tratado longamente São Bernardo, né? Que é talvez o maior mariólogo de todos os tempos, né? São Bernardo de Claraval. O rosário engraçado, né? O rosário é arma de guerra, né? Não é arma de paz. O rosário é arma de guerra, né? E São Luís mostra muito isso, né? Não só a guerra, digamos assim, a guerra convencional, né, dos cristãos contra o mundo, mas a guerra dentro de cada um de nós, né? A guerra nossa contra os pecados, contra o demônio, contra as influências demoníacas, né? E ele, enfim, trouxe à baila, né, a própria história, né, gente? A própria história do Rosário, do Rosário não, deste livro é muito interessante, né? Porque o São Luís escreveu esse livro e ele se perdeu. Ele ficou quase 150 anos perdido, né? A Cristina está falando aqui. E aí, a edição brasileira traz uma pérola para nós, num lugar que a gente nunca imaginaria que tivesse uma pérola. Eu sempre falo para vocês a respeito dos prefácios, né? Que os prefácios são terríveis, né? O tratado publicado pela Vozes, veja bem, pela Vozes,
traz o prefácio de ninguém menos que o padre Frederick William Faber. Porque o padre Faber, grande devoto de Maria, ele traduziu para o inglês esse tratado de São Luís. Ele que apresentou ao mundo anglofônico, né, esse tratado do São Luís. E ele então faz um prefácio para a edição inglesa, que ele próprio traduziu. E esse prefácio é recuperado na edição, pelo menos, da Vozes. Né? E é um primor, né, o prefácio. É o... Professor, Diga. tem um livrinho, eu tenho aqui um livrinho muito interessante, que é do cardeal Fulton Sheen, Uhum. O Primeiro Amor do Mundo. É só sobre Maria. A Fulton Sheen falava muito sobre Maria. Para aumentar a bibliografia. Ah, sim! Ótimo! Eu não conheço esse livro. Não conheço. Fulton Sheen era um grande pregador também, né? Grande, assim, uma... O livro, Tem muitos vídeos dele na internet, inclusive, né? Porque ele foi para televisão, né? Estava nascendo nos Estados Unidos. Ele foi evangelizar na televisão, né? Ele é extraordinário, assim, absolutamente extraordinário, né? E ele é daqueles casos trágicos, né? Que nos são apresentados pelo Concílio Vaticano II, né? Porque ele se tornou depois modernista, né? Depois do Concílio Vaticano II. Casos trágicos, né? Infelizmente. Mas Fulton Sheen é extraordinário, assim, ele tem muitos livros extraordinários, muitas pregações assim impressionantes. Ele tinha uma influência tão grande na juventude, né? Ele é um dos grandes responsáveis pela ampliação do número de católicos nos Estados Unidos. O Fulton Sheen, ele é extraordinário, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Vocês que conhecem, possivelmente todos vocês, né? O Michael Voris, do Church Militant, né? O Michael Voris foi coroinha, foi acólito do Fulton Sheen, né? Ele é um dos grandes apoiadores da causa de... Acho que beatificação, ele ainda não foi beatificado, pelo menos eu não sei. Mas ele é um dos grandes apoiadores da causa de beatificação do Fulton Sheen, né? Mas foi um grande homem, né? Assim. E essa tragédia no final é completamente justificada, explicada, enfim. A gente não pode imaginar, né, o que tenha sido esse terremoto do Concílio Vaticano II. Mas Fulton Sheen tem obras extraordinárias. E agora nós ficamos sabendo, pela Cristina, que ele tem uma obra sobre a Virgem Santíssima, né? Então, assim... E ele tem muitos livros já traduzidos, né? Eu acho que a Eclésia já traduziu muitos livros do Fulton Sheen para o português, né? Ainda bem. Essa minha edição é de 54. O livro está até desmanchando, mas eu acho que não tem edição nova, chama O Primeiro Amor do Mundo. Talvez não tenha, né? Edição nova desse livro, exatamente. Mas é uma referência, eu vou correr atrás dela. Eu tenho alguns livros do Fulton Sheen aqui, mas no original. Pois eu acho também que ele está no processo de beatificação ainda, né? Não sei como é que tem esse processo. Eu sei que eu assistia muito mais vídeos, né, do Michael Voris do que eu assisto hoje. Mas assisti vários vídeos dele, ele falando da experiência de acólito que ele teve com o bispo, né, Fulton Sheen, até de algumas conversas que ele tinha na sacristia, enfim, a formação dele foi feita
aos pés do Fulton Sheen. Ele tem uma veneração muito grande pelo Fulton Sheen, né? Pois bem, senhoras e senhores, Deus lhes pague pela paciência. Tenham todos um santo dia. E só relembrando, né, nós estamos na página 90 do livro que continuaremos a ler, se Deus permitir, amanhã, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.